Hoje nós vamos falar de Estevão. Inclusive temos a presença ali do Estevão, Paulo Estevão, membro da nossa igreja, que se chama Paulo e Estevão, o nome do perseguidor e o nome do perseguido, numa mesma pessoa, sabe, queridos? E às vezes a gente vive esse binômio, essa luta interna da gente, do que a gente é contra o que a gente gostaria de ser, do que a gente está sendo e a pessoa que quer ser uma coisa que a gente não quer ser dentro de nós, um contra o outro, assim, sabe? Tomara que o seu Estevão vença, irmão Paulo. Se bem que não é Saulo Estevão, é Paulo Estevão, então já está mais melhor esse nome aí dele. E a Bíblia fala algumas coisas de Estevão. Felipe já falou um pouquinho sobre Estevão, que ele era um diácono. Um homem tremendamente usado por Deus, um homem poderoso, que era um diácono. E assim, às vezes a gente imagina que, tipo, ser usado por Deus de forma tremenda é algo para os apóstolos, para os bispos, para os semideuses, para os vice-deuses, mas não para um diácono. Sim, a gente está olhando para um diácono que foi tremendamente usado por Deus. Ele se habilitou para o diaconato, ele se habilitou para servir. E quando os discípulos não estavam tendo tempo para servir a mesa e preparar a palavra, chega lá Estevão, levanta a mão e diz, conta comigo. Tem que servir o alimento aí para o pessoal? Eu sirvo. Tem que lavar as louças depois também? Eu lavo. Tem que pegar a comida na casa de alguém e levar para outro lugar? Eu faço isso. Não tem problema. Tem que varrer aqui o salão depois do jantar? Eu varro. Eu já acho isso muito interessante. Porque às vezes as pessoas querem ser como esse Estevão, pregador, cheio do poder de Deus, operador de milagres, mas não querem ser esse Estevão que serve à mesa. É ou não é, queridos? Esse primeiro Estevão que serve à mesa não faz tanto sucesso, sabe? Esse primeiro Estevão que serve à mesa, ele nem tem muito aqui a questão do microfone. O microfone, inclusive, está com os apóstolos. Eu posso falar muitas coisas a respeito disso, de uma coisa que precede a outra. De você servir e posteriormente ser servido, de você ser alguém que serve como Jesus, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, dar sua vida em resgate por muitos. E muitas pessoas não são ainda tremendamente usadas por Deus, porque ainda não aprenderam a servir, porque pensam que servir lhes diminui, porque pensam que servir não é uma coisa que uma pessoa importante deve fazer. E é um equívoco muito grande. E Estevão começou lá, servindo, mas não faltavam oportunidades para ele pregar o evangelho. Queridos, na igreja você pode ter só a responsabilidade de limpar o chão. Talvez você não tenha esse púlpito aqui de acrílico, mas todos nós temos alguns púlpitos espalhados por aí. Todos nós temos alguns púlpitos. Todos vocês têm algumas pessoas ao seu redor que em algum momento do seu dia estarão dispostos a ouvir, pessoas dispostas a ouvir o que você tem a dizer. Mas muitas vezes a gente pega os púlpitos que Deus nos dá e a gente estraga eles. A gente afasta essas pessoas de nós. A gente se desacredita com as nossas atitudes erradas. A gente quebra os púlpitos que Deus nos dá. Então, assim, não faltou oportunidades para Estevão pregar. Se não tinha um microfone lá no templo, mas a rua era infinita. A quantidade de pessoas do lado de fora da igreja era grande. E não faltou ocasiões para ele pregar, não faltaram ocasiões para ele compartilhar a palavra, para ele orar por pessoas, para ele realizar milagres, para ele ser usado por Deus em sinais. Estevão foi se destacando e eu percebo uma progressividade. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo uma progressividade na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, você vai ver Deus se revelando paulatinamente, gradativamente. Em Apocalipse, você vê uma revelação divina que você não vê em Gênesis. Nós vemos Deus criando o mundo paulatinamente, gradativamente, dia após dia. Tem alguns irmãos que são tão apressados. Eu tenho um irmão que é tão apressado que eu digo que se ele fosse Deus, ele tinha feito o mundo num dia só. Mas Deus não errou em fazer o mundo em 6 dias. Nós que erramos muitas vezes com a nossa ansiedade, querendo que
tudo aconteça no nosso tempo e imediatamente. Deus tem um tempo de maturação. Já pensou se as mulheres dessem à luz igual coelho, tipo em 45 dias? Tinha algumas mulheres que iam ter uns 50 filhos, que eu não tinha, queridos. 300 filhos, né? Não, 9 meses, para dar tempo de você pensar bem no que você fez, pensar bem antes de ter um outro, e vai gerando, demanda um tempo de formação, de gestação. A própria cozinha, para você ser um bom cozinheiro, você tem que ter paciência. Colocar ali a comida ali. E tem gente que não cozinha porque não tem paciência de esperar as coisas cozinharem e tal, ou só faz... Quem é que às vezes só faz comida rápida, aquela comida que fica pronta rápida? Não, um arrozinho, ali, vamos fazer só um arrozinho, fritar um ovo. E às vezes não é porque não tem outras coisas em casa não, mas é porque não tem paciência de esperar as outras coisas ficarem prontas. E Estevão foi crescendo paulatinamente. E ele ganhou um título muito interessante. Ele é chamado aqui na Bíblia como um homem cheio do Espírito Santo. Capítulo 6, versículo 5. Homem cheio do Espírito Santo. Muitas pessoas gostariam de ser chamados de homem cheio de dinheiro, né? Uma mulher cheia de beleza. Ali uma menina linda, ali uma mulher linda demais. São títulos que atraem. Mas será que esse título nos atrai? O título de ser cheio do Espírito Santo? Quando as pessoas se referem a você, quando nas rodinhas, entre os amigos, começam a falar de você, eles dizem que você é alguém cheio do Espírito Santo? Porque a questão não é só você dizer que você é cheio do Espírito Santo. Ah, eu sou o apóstolo fulano, eu sou o pastor fulano de tal, eu sou o evangelista. Tá, pode ter a carteirinha. O cara ali faz a carteirinha assim por R$5. A questão não é ter a carteirinha, a questão, as suas atitudes condizem com o teu título. Você realmente é um homem cheio do Espírito Santo de Deus? As pessoas ao seu redor testificam isso? Agora sim, tu pode ser um homem mais cheio do Espírito Santo de Deus, que vai aparecer um filho das trevas que vai dizer que você não é, e que você é um tolo, que você é um fanático, tá? Mas vai ter um grande grupo de pessoas que vão reconhecer, se realmente você for um homem de Deus, as pessoas vão dizer acerca de você, ali é um homem de Deus, ali é um homem cheio do Espírito Santo. Mas você gostaria de ter essa qualidade? Você gostaria de ser alguém cheio do Espírito Santo? Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu gostaria muito de ser alguém cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Muitas pessoas se confundem muito o que é ser cheio do Espírito Santo. Algumas pessoas pensam que ser muito cheio do Espírito Santo vão ser as pessoas que vão ser meio zen, vão levitar, vão flutuar, vão fazer telecinese e vão ficar muito lombrado e tal, quando fica cheio do Espírito Santo. E tem gente que nem quer, não, se eu for cheio do Espírito Santo ser desse jeito, eu não quero, porque eu não quero ficar assim, feito peão, aí girando aí até cair. Muitas pessoas se entendem. Então ser cheio do Espírito Santo é algo muito mais do que momentos de frenesi na igreja, de euforia, de emoção. Se bem que emoção por si só não é errado a gente se emocionar. Deus fez o homem com capacidade para se emocionar, faz parte da nossa natureza. É bom sentir emoção, inclusive. Mas a gente não pode também deixar que as nossas emoções se desbotem, se transbordem e acabem afetando aquilo que... o bom senso, sabe, queridos? Então é todo um conjunto. Por isso que nós devemos refletir a respeito. Por isso que você deve pedir clareza ao Senhor. Deus, me dê clareza acerca de ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Porque é muito triste também se você pensar que é cheio do Espírito Santo sem ser. E existem muitas pessoas que são cheias do Espírito Santo e às vezes nem julgam que são. Sabia? Também tem isso também. Inclusive nós vemos 5 virgens que tinham azeite, mas julgavam que o azeite delas era pouco e foram em busca de mais. E a pessoa cheia do Espírito Santo, ela nunca julga que já tem o suficiente. Ela sempre está buscando mais, sempre acha que sabe pouco, que tem pouco do Senhor, que ainda não é humilde o suficiente, que ainda não é amoroso o suficiente e quer mais. Tudo bem, você quer ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do Espírito, mas o que você tem feito para isso? O que você tem feito para ser cheio do Espírito Santo? Às vezes você quer emagrecer, e o que você tem feito para emagrecer é tomar Coca-Cola todos os dias, no almoço e na janta, comer fritura, não comer uma única fruta, não comer nenhum alface, comer pizzas também, comer torresmo. Então, assim,
Às vezes a gente quer uma coisa, mas as nossas atitudes vão no sentido diverso. E você tira, por exemplo, eu vejo uma relação muito grande entre o Espírito Santo e a oração, por exemplo. Mas os cultos de oração, em todas as igrejas que eu conheço, são os cultos menos frequentados. Eu participei no culto de oração uma vez, numa igreja de 2.000 pessoas, no culto de oração que tinha 20 pessoas. E eu calculei o percentual de 2.000 para 20, cortando os zeros ali, e da nossa igreja aqui no nosso culto de oração, que tem bem menos, a gente estava tipo muitos por cento na frente, queridos, proporcionalmente. Não quero comparar com os outros, mas oração é algo importante. A palavra é algo importante, nós vamos ver em Filipe o conhecimento que ele tinha da palavra também, e o Espírito Santo em tua vida, queridos, inevitavelmente te atrairá para a palavra. Imagina que a palavra tem um imã, tipo assim, o negativo e o positivo, a palavra e você. Então o Espírito Santo vai fazer essa palavra vir na tua direção, vai fazer você ir em direção à palavra, a palavra vai te atrair, a palavra vai despertar curiosidade em você, você vai ter desejo de buscar esclarecimentos, sabe? Você vai amar a palavra. Então existe todo esse conjunto de relações entre o Espírito Santo, a oração, a palavra. E eu parabenizo vocês que estão aqui na igreja, nessa terça-feira, buscando esse conhecimento, buscando estar perto do Senhor. E eu parabenizo você que está em casa, ou no celular, em algum lugar da sua vida, assistindo essa pregação do pastor Jair, e já assistiu até agora, e eu tenho uma coisa séria para te falar. Se inscreva no meu canal. E curta e compartilhe e comente para você continuar sendo abençoado. Amém? Então está lá, Estevão, um homem cheio do Espírito Santo. Ah, outra coisa. Para nós sermos cheios do Espírito Santo, queridos, nós devemos também separar de nossas vidas alguns impedimentos. Às vezes você quer ser cheio do Espírito Santo, você sempre está fazendo as coisas certas, mas você sente que tem uma coisa que está no lugar errado. Tem uma coisa que você está fazendo, que você fala, cara, eu me sinto mal quando eu faço isso. Eu sinto que não é a vontade de Deus que eu faça isso. E aí eu creio que Deus tem esse poder de revelar a cada um dos que aqui estão, dos que estão assistindo, algumas coisas na tua vida que você tem que separar. Às vezes a moça é uma bênção, conheceu a Jesus, tá buscando o Espírito Santo, mas é namoradeira demais, não pode passar um rapaz bonitinho que já está querendo dar uns beijos no rapaz. É verdade, queridos. E aí você vai, acaba que aí a moça está cheia do Espírito Santo, assim, fala, cara, não tá mais certo assim não posso ficar namorando mais com os rapazes assim nas esquinas não. Foi só um exemplo, eu poderia dar muitos exemplos diferentes. Às vezes você joga um baralho ali, que é um baralho que está te atrapalhando, está perdendo dinheiro no baralho. Eu não estou falando que todo jogo te impede de ser do Espírito Santo, não. Eu estou tentando agora imaginar alguns exemplos de uma coisa que pode vir a ser um problema. O baralho para algumas pessoas é um problema, o cara já perdeu o carro no baralho. E assim, então será que é isso? Então cada um pensa aí, o que às vezes está sendo um empecilho, que é necessário que você tire da sua vida para que o Espírito Santo possa fluir. E o bom é que não é o pastor Jair que vai dizer. Eu posso até dizer assim, um caso ou outro, assim, com finalidade assim, só ilustrativa, mas é o Espírito Santo que no íntimo do teu coração mostra o que está errado e o que tem que ser consertado. Estevão, homem cheio do Espírito Santo, ele era tão cheio do Espírito Santo que ele era titular de bom testemunho. Tanto que foi escolhido diácono, porque ele tinha um bom testemunho. A fé dele, a ação do Espírito Santo na vida dele, afetava o comportamento dele, afetava a forma como ele lidava com as pessoas. Afetava a forma como ele era como vizinho, como ele era como membro da igreja, como ele era no dia a dia, de maneira que ele tinha um temperamento enriquecido, uma personalidade enriquecida, um jeito de ser enriquecido, que o pessoal olhava para ele e dizia, cara, esse cara é gente boa, esse cara é gente, eu não sou crente não, sabe? Mas esse Estevão aí, cara, ele é meu vizinho aqui, tem um tempo, uma pessoa correta. Ele é uma pessoa correta. Eu estava uma vez orientando o pessoal, ajudando o pessoal numa negociação, num negócio aí. E aí era um empresário falando a respeito do outro empresário que estava envolvido na negociação. Eles eram empresários concorrentes do ramo de ônibus, donos de empresas de ônibus.
e um falou a respeito do outro. Olha, tá vendo fulano de tal? Pode fazer negócio com ele, que ele é um cara correto. Eu conheço ele há tanto tempo, o nosso ramo, isso, aquilo, outro, mas ele é uma pessoa correta. Que boa referência, queridos. E como eu gostaria que todos os crentes de nossa igreja tivessem esse título, de pessoa correta, de pessoa boa. Ele era um titular de bom testemunho. Irmãos, eu vou falar para vocês, não existe isso da pessoa dizer que é cheia do Espírito Santo e ficar cheio de maracutaia, ficar cheio de negócio torto, negócio errado, negócio atrapalhado, passando a perna nos outros, titular de um mau testemunho. Esse mau testemunho significa que a pessoa está precisando ser trabalhado pelo Espírito Santo. Talvez esse cara que tinha mau testemunho, ele se aproximou da fé, ele é um simpatizante da fé. E agora o Espírito Santo vai agir nele e começar a colocar as coisas nele, as coisas no lugar. Agora a pessoa chegar na igreja, no púlpito, dizer que é cheio do Espírito Santo, pintar e bordar, e do lado de fora as pessoas falarem mal dele, porque efetivamente a conduta dele não é adequada, isso é um sinal que a pessoa não é cheia do Espírito Santo. E às vezes ele está usando uma maquiagem de ser cheio do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo em nós influenciará nossas atitudes, influenciará as nossas palavras, o nosso linguajar. Como é que você é cheio do Espírito Santo? Fica falando um monte de palavrão, contando mentira. Irmãos, eu já estive assim, que a gente lida com todo tipo de gente. Um crente fiel, uma bênção de Deus. Aí de repente, quando saem as outras pessoas, que está um círculo mais de amigos, a pessoa começa a falar um monte de palavras torpes, um monte de safadeza, uma linguagem torpe. Não, queridos, não é assim não. Esse linguajar torpe não deve estar nos nossos lábios. O Senhor, a ação de Cristo em nós repercutirá em nossos hábitos e em nosso comportamento. De maneira que ele era um homem com bom testemunho, e os apóstolos ficaram seguros para elegê-lo como diácono. Não, pode colocar ele como diácono. Todo mundo conhece ele aqui, sabe que ele é uma pessoa correta. Pode até ser que ele erre lá na frente, mas até agora não. O comportamento dele é um comportamento adequado. Outra coisa, ele foi escolhido para ser diácono. Diaconato, que não é um título, mas é uma função, e eu já falei sobre isso daqui. Capítulo 6, versículo 8, fala que ele era um homem cheio da graça e cheio do poder de Deus. Queridos, que legal, hein? Você ser cheio do poder de Deus. Imagina eu dizer assim, nossa, a Letícia é uma jovem cheia do poder de Deus. Né? Tipo assim, ser cheio de poder, a princípio é uma coisa muito boa, uma coisa, quem não quer ser cheio de poder, né? Ele era cheio do poder de Deus. Ele era um homem que tinha autoridade espiritual. Isso é muito legal, queridos. Agora, assim, ele tinha esse poder porque Deus estava com ele. Ele tinha Deus e Deus o tinha. Então a oração dele era uma oração que tinha uma conectividade com o Espírito Santo. O Espírito Santo respondia às orações dele. Se ele falasse algo, a palavra dele era uma palavra que vinha com autoridade, com aptidão para produzir resultados. Os mais diversas pessoas, quando o ouviam falar, percebiam a autoridade de Deus na vida dele. Autoridade espiritual. Autoridade que alguns têm e outros não têm. Sabia que tem gente que pensa que a autoridade espiritual é gritar? Ah, fulano tem autoridade. Gritar não significa autoridade. E falar manso também não significa autoridade. Então, é necessário que a gente interprete com sobriedade, com sabedoria. Vocês, por um acaso, já viram, por exemplo, o Sérgio Moro discutindo com alguns advogados já na televisão? Não sei se vocês já viram. E ele conduz, ele como juiz, ele preside a audiência. Eu já vi isso acontecer em muitas audiências. E há juízes que exercem a autoridade que têm sem precisar gritar. Sem precisar gritar. E dão a palavra, tomam a palavra, dizem o que vai acontecer, o que não deve acontecer, colocam a pessoa para fora da sala e exercem a autoridade sem precisar gritar. Então, reflitam que gritar não significa autoridade. Tem professora que grita em sala de aula e os alunos não obedecem. Né?
Criança é engraçado, porque criança de vez em quando fica desafiando a autoridade dos pais. Esses dias a Daiane foi dar um remédio para o Christian, e o Christian vai tomar o remédio. O Christian, não vou, não quero, vai Christian tomar o remédio. Ele, não mãe, não sei o que. Christian, toma o remédio, Christian. Aí falou, assim já deve ter acontecido na casa de vocês. Aí a Daiane disse, Jair, o Christian não quer tomar o remédio. Ele falou, Christian, toma o remédio agora. Aí o Christian tomou o remédio. Às vezes acontece isso, a mãe, menino, ajunta os brinquedos, não sei o que, a mãe vai lá e junta os brinquedos e o menino fica brincando. Você já viu essa cena? Aí o pai, junta o brinquedo agora, o menino corre lá e junta o brinquedo. Tomar cuidado, inclusive, para nós exercermos a nossa autoridade, que não precisa ser necessariamente com gritaria, mas às vezes é necessário firmeza e tal. E autoridade espiritual, queridos. Autoridade espiritual, de você ter uma voz ativa, uma voz que representa a voz de Deus, Deus falando através da sua vida. Ele era um homem, diz o versículo 10, cheio de sabedoria. Irmão, sabedoria é 10. Você ter sabedoria é uma coisa boa demais. Quando você não tem sabedoria, irmão, você sofre. Quando você não tem sabedoria, você vive mal. Se você é um marido sem sabedoria, você sofre e a tua esposa sofre junto, os teus filhos sofrem junto. Se você é uma mulher tola, você derruba a sua casa com as próprias mãos. Mas a mulher sábia, o que a Bíblia diz? Ela é edificar em casa, né, queridos? Então, edificar em sua casa, depois vocês pesquisam aí no Google aí. Então, assim, a sabedoria ela é boa demais, e ele era um homem sábio, a Bíblia fala, então problemas eram colocados diante dele, e ele sabia trazer a solução correta para o problema. E ele tinha uma sabedoria humana, que você adquire com o conhecimento, com os estudos, e ele tinha uma sabedoria divina. Eu considero duas sabedorias distintas. A sabedoria humana, você vai ver que ele tem sabedoria humana, porque inclusive no capítulo 7, quase todo, ele traz um resumo da história de Israel, falando desde Abraão, passa por Jacó, passa por José, passa por Moisés, tal. Um capítulo inteiro é o capítulo, salvo engano, que mais tem citações na Bíblia. Ele cita tudo. Então, como é que ele adquiriu esse conhecimento? Irmão, ele leu muitos pergaminhos. Ele participou de muitos estudos bíblicos lá na sinagoga, ele buscou esse conhecimento. Então, eu convido você a buscar a sabedoria, a buscar o conhecimento. Tanto que aqui em nossa biblioteca tem uma igreja, amém, queridos? Não, em nossa igreja tem uma biblioteca ali. E eu convido você a estar pegando o livro na biblioteca, buscando ler a Bíblia. Nós precisamos buscar o conhecimento. Ele tinha esse conhecimento que ele adquiriu através de leitura, através de uma busca. Nós vemos os cristãos de Bereia, por exemplo, que quando Paulo chegou lá pregando o evangelho, eles foram lá para os manuscritos dele lá para ver se o que Paulo estava dizendo era verdade. Eles eram diligentes no estudo bíblico. Porque tem algumas pessoas que querem a sabedoria de Deus, mas menosprezam os estudos bíblicos, porque dizem que só precisa da sabedoria de Deus. E isso é um equívoco. Você precisa dessa outra sabedoria, da sabedoria dos livros. Agora, você não pode, por causa da sua sabedoria dos livros, menosprezar a sabedoria do alto, assumir uma postura de soberba, de orgulho, de independência em relação ao Espírito Santo. Adquira muito conhecimento, faça o seu Philosophy Doctor aí e tal, o seu pós-doutorado, mas não menospreze o Espírito Santo, permaneça numa postura de dependência, dizendo, Senhor, sem ti eu não tenho sabedoria, eu preciso da tua sabedoria. De maneira que as pessoas não conseguiam se opor a ele. E a sabedoria do Espírito Santo ela é incrível. Você vê, por exemplo, quando aparecem lá as duas prostitutas lá querendo o filho, não tinha exame de DNA na época, Salomão coça a cabeça, reflete, simples, vamos cortar o fio no meio, dar metade para cada um. Com certeza ele aprendeu num livro, isso não foi, queridos? Não foi no livro, isso foi Deus que deu essa sabedoria para ele. Tem problema que às vezes você enfrenta e você ora, meu Deus, me ajuda a resolver isso, Senhor. Aí de repente, vocês lembram do Lampadinha, que era ajudante do professor Pardal? Quem é que se lembra aqui? Meu Deus, só a Marisa se lembra? Aí o Lampadinha ele acende, né? E você, cara, que bom, encontrei a resposta. Encontrou não, querido, Deus te deu a resposta.
Tem gente que costuma fazer isso quando perde a chave do carro, de casa. E perde a chave, meu Deus, me ajuda. É o momento que o cara é mais espiritual. Né? Meu Deus, me ajuda. Eu prometo que eu vou guardar a chave no lugar certo toda vez. Aí de repente aparece a chave do nada e você agradeço a Deus pela chave. Precisamos buscar a sabedoria do alto, para os problemas, as situações mais diversas. E Estevão era esse cara, homem cheio do Espírito Santo, cheio de poder, bom testemunho, cheio de sabedoria. E até agora eu não vejo muita margem para sensacionalismo não, sabe, queridos? Olha como reverbera a ação do Espírito Santo na vida de um homem. Não de uma forma mística na hora do culto. Se bem que ele tinha o poder e operava sinais e milagres. Mas era muito mais do que isso. Ele... É interessante, porque, assim, ainda falando da sabedoria. Porque era um cara sábio, um cara cheio de poder, ele pregava a palavra, as pessoas não podiam se opor a ele, e mesmo assim as pessoas não criam. Não é incrível isso? Porque ele pregava a palavra certa. Irmão, por isso que às vezes eu fico assim um pouco confortado quando as pessoas não ouvem a minha pregação, tipo, não aceitam. Porque Estevão, cheio do Espírito Santo, pregando a palavra ali de forma excelente, cheio do poder, as pessoas não acreditavam também. E algumas pessoas são assim. Pode estar o apóstolo Paulo pregando, a palavra ali vinda do céu, quentinha, mas a pessoa ainda resiste à voz do Espírito Santo. E você vai ver um Charles Spurgeon, que se converteu, numa pregação, em um dia onde o pregador titular faltou, e veio um pregador ajudante ali do nada, e trouxe uma pregação simples, e proporcionou a salvação ali de Charles Spurgeon. Então, assim, é engraçado, é interessante esses pontos também. Mesmo diante da mais brilhante pregação, alguns não cedem ao encanto do Evangelho. O versículo 9 fala que esse brilhantismo de Estevão, essa unção na vida de Estevão, essa pregação de Estevão, levantou oposição. E um dia eu queria falar para o Júnior, que quando você se propõe a andar nos caminhos do Senhor, a fazer o que é do Senhor, vai se levantar oposição. E isso é fato. E o diabo vai usar quem estiver ao alcance dele para tentar frustrar essa tua fé, esses teus planos, essa tua expectativa, esse teu projeto de buscar a presença do Senhor. Se o irmão Paulo se propõe buscar a Deus, vai aparecer 1000 coisas para tentar impedir. Mas nós não podemos deixar nada nos impedir de estar na presença do Senhor. E o que o diabo o que ele cansa de fazer, não cansa de fazer, é colocar falsas prioridades na nossa frente, queridos. Não, eu tenho que fazer isso, mas como eu vou fazer isso? Eu tenho uma pia de louça para lavar, mas eu tenho que acordar amanhã cedo, eu tenho que fazer aquilo outro. A pessoa tem tempo para tudo, menos para as coisas do Senhor. E um exemplo que eu dou é quando eu fazia 2 faculdades, eu pegava 11 matérias, estudava na UNB e no CEUB, estudava matérias de exatas, e não faltava um culto na igreja à noite, e passava ainda na frente dos meus colegas lá na UNB ainda. Não é porque eu era brilhante não, porque eu creio que Deus estava comigo, Deus abençoava, Deus dava sabedoria, deu para Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, por que não pode dar sabedoria para mim? Por que não pode dar para você? Tiago fala, aquele que necessita de sabedoria, peça, e Deus dá a todos, liberalmente, nada lhe impropera. Mas muitas vezes nós invertemos, não buscamos em primeiro lugar o reino de Deus. E desde pequeno eu tenho aprendido, eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Levantou-se oposição. Haverão sempre essas oposições. Só que essa oposição, ela cresceu e se tornou perseguição. Algo mais intenso. Algo mais forte. E essa perseguição é uma coisa chata, é ruim quando você é perseguido. Eu já vi pessoas perseguidas. A minha irmã, uma vez, ela foi perseguida na faculdade, quando fazia história. E tinha uma colega lá invejosa, que olhou para ela assim e falou, olha fulana, eu ainda vou te ver numa cadeira de rodas. Acredita nisso, queridos? Ela falou, vou te ver numa cadeira de rodas. Irmã Marisa, pergunte para minha irmã depois. No semestre seguinte, quando começou a aula, que a minha irmã chegou na faculdade, essa colega que falou isso, estava numa cadeira de rodas. Ela, foi verdade ou é mentira, Júnior?
Verdade, aqui tem testemunha, aqui três testemunhas aqui que acompanharam. Então, assim, vai ter oposição. Só que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Você não tem que ter raiva das pessoas. Você tem que ter raiva do diabo que usa as pessoas. Imagina o toureiro. Pega aquele pano vermelho, aquela flâmula, e fica sacudindo. Aí o touro vem com raiva e acerta a flâmula. E na hora que ele chifra a flâmula. E tipo assim, imagina o touro com raiva da flâmula. Mas o touro tem que ter raiva de quem? É do toureiro, a flâmula. Então algumas pessoas, queridos, são apenas flâmulas que o diabo está usando. E a gente fica com raiva da pessoa. Não fica com raiva da pessoa, não. Fica com raiva do diabo. Do diabo você é livre para ter raiva dele. Eu estou com raiva do diabo. Então fico com muita raiva mesmo, não tem problema. Então vamos orar, vamos jejuar, então do diabo. Mas não fica com raiva das pessoas, não. Que são pessoas usadas pelo diabo. E a gente vai ver Estevão agindo dessa maneira com os perseguidores. Pai, não lhes impute esse pecado. Interessante, versículo 15, que fala de Estevão. Quando as pessoas olharam para Estevão, tiveram uma admiração. Porque o rosto dele era como o rosto de um anjo. Como é que será o rosto de um anjo, hein, queridos? Você consegue imaginar o rosto de Estevão como o rosto de um anjo? Um rosto que transmite paz, um rosto que tem um brilho, um rosto que tem olhos assim, que envolventes, um olhar bonito, uma coisa agradável, um olhar que transmite paz. Eu nunca vi um anjo, não, mas já vi uma anja, que é a Daiane. Um olhar de anja que ela já me olhou. Me deixou vidrado, apaixonado. Eu acho que ela já viu o anjo já, queridos. Eu acho que ela já viu. O Christian, né, meu filho? Ficar de castigo depois do culto aqui orando, orando caroço de feijão. E o que acontece? Isso é muito sério, muito interessante. Quando a ação do Espírito Santo na vida de um homem reverbera no físico, na pele, nos dedos, na epiderme, no cabelo, nas roupas, de maneira que as pessoas queriam os aventais ali de Pedro para colocar sobre os doentes. Alguém me tocou, a orla da minha veste estava revestida de unção, de autoridade, de poder, onde o rosto dele transparecia a unção do Espírito Santo. Irmãos, alguém vende uma maquiagem para maquiar como o rosto de anjo? Tipo, não dá para camuflar. É igual a definição que eu vi de unção. Uns são, outros não são. E tem gente que é. Só que tem gente que tem o rosto que transfigura ódio. Tem gente que tem um rosto que transfigura inveja. Tem gente que tem um rosto que transfigura prostituição, lascívia. Tem gente que tem um rosto que transfigura trapaça, o engano. E há outros que tem um rosto que transfigura amor. E fala a vocês, a ação do Espírito Santo na tua vida afetará o teu rosto. E não vai ser preciso você dizer para ninguém que você se converteu, não. As pessoas vão olhar em você imediatamente e já vão ver que a tua vida mudou. Se mudou efetivamente. Se efetivamente mudou. Algumas pessoas às vezes vão para a igreja e no dia seguinte trocam as roupas, sei lá, roupas curtas, roupas assim, colocam a roupa de crente, como se a roupa por si só fosse mostrar que a pessoa é crente. Mas essa mudança que é apenas exterior, que não é de dentro para fora, ela é efêmera. E ela, da mesma forma que ela acontece com facilidade, ela se desfaz com facilidade também. Então é necessário que, o ideal é que ela seja autêntica e seja de dentro para fora e seja provocada pelo Espírito Santo. E isso é glorioso. E mesmo assim as pessoas vendo aquele rosto de anjo, as pessoas não cederam. Capítulo 7, versículos 51 a 53. Vamos fazer essa leitura aqui. Finalzinho da pregação de Estevão, depois dele fazer um resumo ali da história de Israel. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram?
Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio dos anjos, mas não lhe obedeceram. Caramba! Irmãos, ele fala na cara. E vemos aqui, tem algumas coisas para falar sobre isso. Primeiro, uma ousadia e coragem. Sabia que tem muita gente que quer pregar a palavra, mas não tem coragem? Não tem ousadia? Tem vergonha? Tem vergonha. Mas a ação do Espírito Santo na vida de Estevão lhe deu uma coragem sobrenatural para chegar diante de quem quer que seja, diante de um médico, diante de um político, diante de um mendigo, diante de uma mulher, diante de um sacerdote, e chegar ali e expor toda a verdade. Algumas pessoas, quando diante de autoridades, quando diante de algumas pessoas importantes, às vezes limitam a verdade, não falam toda a verdade, limitam um pouco para não ofender. E possivelmente, se Estevão não tivesse sido tão incisivo, se ele não tivesse sido tão direto assim, talvez ele não teria morrido. Se ele tivesse se calado, reservado-se no direito de ficar em silêncio. Mas você que é povo de Deus, você não pode se reservar no direito de ficar em silêncio. Nós devemos compartilhar. Vemos aqui uma ausência de medo. Ele não se calou. Quantos têm se calado? Você tem se calado? Você tem falado? Você tem sido atuante? Você tem sido omisso? Não falo essas palavras simplesmente para você ficar com remorso ou com peso na consciência, se sentindo o pior pecador. Não. Eu falo isso para que quando nós identificarmos nossas limitações, nossos erros, nossos pecados, nós busquemos em Cristo superar isso, e essa superação é possível, e que possamos crescer em Cristo e sermos, sim, verdadeiramente cheios do Espírito Santo. Essa pregação de Estevão não foi uma mera exortação, e eu faço aqui uma pequena observação, fruto de um coração cheio de ira. Porque eu já vi pregador que estão irados e vão e se iram com o público. E às vezes estão trazendo uma exortação ali, não porque a exortação seja necessária ou porque aquele é o momento da exortação, mas o cara só tem exortação dentro dele, às vezes é um coração cheio de ira. Já viu quando o pai vai corrigir, tipo assim, está tendo um problema dentro de casa, aí o filho passa, não tem nada a ver ali com... mas passa ali perto do pai no momento que o pai está nervoso e acaba que ele acaba levando a mãozada só porque estava no lugar errado na hora errada, porque o pai estava irado. Então às vezes tem pregador que está irado e prega a palavra de ira e machuca os outros, e quando essa ira, quando essa exortação não provém do Espírito Santo, ela machuca, ela fere, ela não produz frutos, ela distancia as pessoas. E quando um irmão vai exortar o outro e não faz isso no espírito de brandura, de amor, muitas vezes faz afastar as pessoas. Tem hora que tem que ser ríspido? Tem hora que tem que ser ríspido, tem que ser rígido, como Estevão foi aqui, curto e grosso, com todos os pingos nos is. Mas nós vemos, por exemplo, a exortação que Paulo ensina a Timóteo a exortar, dizendo assim, olha, não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a paz. Aos moços, como a irmãos, as mulheres idosas, como a mães, as moças, como a irmãs, em toda a pureza. Ao mesmo tempo que eu incentivo os irmãos a termos ousadia e coragem, peço que os irmãos tenham cautela e não se exacerbem, excedendo o que o Espírito Santo está mandando fazer, entrando na carne e ferindo as pessoas. Às vezes a pessoa não morre do remédio e acaba morrendo da doença. Foi uma exortação guiada pelo Espírito Santo, não guiada pelo ódio. Há outras exortações também, queridos, devemos tomar cuidado, exortações modeladas pelo legalismo. E legalismo é sempre uma coisa fácil de pregar, sempre é fácil você falar, não pode fazer isso é errado e tal, você está errado. Então, assim, esse legalismo carregado, ele é perigoso.
Não estou dizendo que não devemos, às vezes, apontar, mostrar efetivamente onde é o erro, colocar o dedo ali na ferida, mas quando você faz isso com a direção do Espírito Santo, é como um médico que abre a ferida, mas fecha. Fez a ferida e a ligará. Agora, quando o cara é carnudo e quer disciplinar os outros, faz a ferida, fecha mal fechado, dá boró, a pessoa acaba morrendo, se afastando, porque a pessoa não sabe disciplinar. Por exemplo, eu não gosto que ninguém discipline o meu filho, o Christian. Minha mãe nunca deixou ninguém me disciplinar. Porque se eu fizesse uma coisa errada quando era pequeno, eu podia saber que eu ia chegar em casa e o cinto ia cantar, queridos. Então minha mãe sempre me disciplinou. Então se eu perceber o Christian desrespeitando alguém, eu vou lá e eu corrijo o Christian. Logicamente a professora pode disciplinar o filho e tudo mais, mas por exemplo, os tios do Christian nunca bateram nele. Nunca disciplinaram assim um castigo, porque eu corrijo o filho. E é importante que você compreenda qual a correção deve ficar em cargo do pastor. No âmbito da igreja, existe uma correção que é o pastor quem deve dar. Às vezes você, como irmão, você pode falar algumas palavras, mas existe algo que deve ser para o pastor. Em quais casos deve ficar para o pastor? Aí você quer que a minha pregação acabe meia-noite, né? Se eu for falar detalhe por detalhe, tintim por tintim. Isso, na verdade, só a questão da disciplina é uma pregação de 3 horas e 20 minutos de duração, se eu for falar mesmo a questão das disciplinas. Então, estou dando uma passada aqui. Mesmo assim, capítulo 7, versículo 51, as pessoas resistiram ao Espírito Santo. Está o Espírito Santo falando através de Estevão, e as pessoas resistindo. E o poder do Espírito Santo é irresistível ou não? Esse é um tema teológico complexo, que eu não vou abordar aqui por nossa limitação de tempo, e existem alguns temas mais profundos também, que às vezes caberiam numa aula de teologia, num nível de faculdade, mas não aqui nesse nosso contexto hoje. Pessoas ali resistindo ao Espírito Santo. O Espírito Santo está agindo, está falando, e os caras estão fazendo exatamente o contrário do que o Espírito Santo quer. Apesar dos caras serem religiosos. Uma coisa é ter hábitos religiosos, e outra coisa é estar no centro da vontade de Deus. E nós vemos aqui uma antinomínia. Nós vemos aqui um paradoxo, porque um diz que é o Espírito Santo, o outro diz que é Beelzebu. Alguém chamando o santo de profano e o outro chamando o profano de santo. E fala aos irmãos. Tem algumas coisas em algumas igrejas evangélicas que eu vejo, eu coço a cabeça e falo, rapaz, eu não estou vendo Deus nisso aí, não. Eu não estou vendo Deus nisso aí, não. Você pode me dizer que eu... Mas eu acho que... E algumas pessoas veem o profano, tá tão profano como o santo, e o santo como profano. E eles olham aqui a ação do Espírito Santo e dizem que não é o Espírito Santo, e vice-versa. Que Deus nos dê entendimento e sabedoria. Eles recebiam a lei, mas não obedeciam a lei. Me lembro de uma irmã que disse isso. Ela falou assim, meu marido, lá em casa, é meu marido que manda, mas eu não obedeço. O que adianta ele mandar e ela não obedecer? Tá dizendo, Deus que manda, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas não obedece. João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 15, se me amais, guardai os meus mandamentos. Irmãos, hoje eu vou falar um pouquinho mais, tenham paciência, orem por mim aí, para eu terminar aí em tempo não tão demorado. Eu vou tentar ser mais rápido que nesses últimos tópicos. Capítulo 7, versículo 54. Ouvindo isso, ficaram furiosos, rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou para os seus olhos e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e dando fortes gritos, lançaram todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dito isto, adormeceu. E Saulo estava ali, consentindo na perseguição de Estevão. Queridos,
Os caras rangiam os dentes. Tanto ódio, tanta raiva do evangelho, da pregação do evangelho, a pregação do amor de Jesus Cristo. Mas as pessoas ficaram com ódio. E é incrível como em algumas pessoas é possível se acentuar tamanho sentimento vil contra o povo de Deus. Há pessoas que vão odiar a Nicole unicamente por ela ser uma moça de Deus. Nada, só por ela ser uma moça de Deus. Vão odiar ela. Vão odiar você só porque você está nos caminhos do Senhor. Agora, Estevão olha para o céu, mas ele não vê o teto ali da sinagoga, do templo. Ele consegue ver além. Ele vê os céus abertos, ele consegue ver Jesus à direita do Pai. E Jesus, é interessante que Jesus não está sentado à destra do Pai, porque normalmente ele deveria estar sentado à destra do Pai, mas ele está em pé à destra do Pai. Certamente em pé, porque haveria de naquele dia receber Estevão com ele. Que coisa gloriosa, queridos, que coisa gloriosa. Ali ele tem um vislumbre do reino celestial, vislumbre que é privilégio de poucos, que com certeza alegrou e extasiou o seu coração. E mesmo no momento mais crítico de sua vida, à beira da morte, ele tinha paz e alegria. E quantas pessoas, quando nessa berlinda, quando nesse momento à beira da morte, tem um coração repleto de medo, pavor, angústia e desespero. Mas não acontece isso com o povo de Deus. O povo de Deus encontra segurança em Cristo Jesus. A morte pode ser dolorosa, a morte pode ser difícil, mas em Cristo a gente encontra paz e até mesmo alegria para enfrentar esse momento. Eu anotei aqui as palavras de Hugo Chávez, presidente da Venezuela, as últimas palavras antes dele morrer. Você pode pesquisar no Google aí depois. Ele disse: eu não quero morrer, por favor, não me deixe morrer. As últimas palavras de Hugo Chávez. Com tanto dinheiro, com tanto poder, mas com extrema dificuldade de abandonar essa vida, porque não sabia para onde ia. Porque se ele talvez, também porque soubesse para onde ia também, por isso tanto medo também. E assim, Cristo Jesus, o homem efetivamente cheio do Espírito Santo, vê de forma diferente a vida, vê de forma diferente a morte, e tem segurança quando face a morte também. Interessante, porque Deus não o impediu de morrer, mas ele cumpriu o propósito dele. Deus foi glorificado na morte de Estevão. Deus foi glorificado na morte de Estevão. Eu pergunto, Deus tem sido glorificado na sua vida, através da sua vida? A forma como você vive a sua vida hoje glorifica a Deus? A forma como você administra as suas finanças hoje glorifica a Deus? Eu quero viver uma vida para a glória do Senhor. No versículo 60, Estevão fala: Senhor, não considere eles culpados desse pecado, não lhes impute esse pecado. E ele exprime palavras de amor, palavras perdoadoras. A ação do Espírito Santo que o impele a perdoar, que o impele a amar. Se a ação maligna na vida daqueles homens os impelia a odiar, o Espírito Santo impelia com ainda maior força a amar os seus algozes. Jesus, recebe o meu espírito. Ele estava preparado para a morte, e Jesus efetivamente o estava recebendo. Finalizo então, falando de Saulo. Saulo estava ali, estava assistindo a tudo, ele, ouvindo a pregação de Estevão, e ali o Espírito Santo já estava martelando o coração de Paulo. Às vezes a gente pensa ali que Paulo só se converteu ali na estrada ali de Damasco e tal, mas nós vemos, por exemplo, a afirmação: dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões do Senhor. Os aguilhões do Senhor já estavam sendo fincados no coração de Paulo. Aquela rocha já estava sendo martelada, como alguns corações já têm sido martelados há algum tempo. E pessoas como Paulo,
Colocaram as roupas ali nos pés de Paulo, possivelmente porque ele fosse o mais importante, fosse o líder, fosse a pessoa que tinha um grau de responsabilidade maior ali, estava encabeçando ali aquele movimento, estava aos pés de Paulo, e talvez aquele com o coração mais duro foi quebrantado. Digo aos irmãos que o coração mais duro que você tem perto de você, não sei se é seu marido, seu pai, seu irmão, sua mãe, sua mulher, sua sogra, sua vizinha, seu vizinho, pode ser quebrantado pela palavra do Senhor. Assuma a oração agora. Senhor, faz de mim um homem cheio do Espírito Santo. E você ser cheio do Espírito Santo não vai fazer você apenas rodopiar aqui na igreja. Vai fazer de você agir diferente, com bom testemunho, com autoridade do lado de fora. E eu quero orar com você. Eu peço que você feche os teus olhos agora, em nome de Jesus.